Irmãos, vamos continuar então a nossa meditação no livro dos Salmos. Nós não estamos seguindo um grupo de salmos como fizemos da última vez, né, com salmos de romagem. Estamos fazendo de forma temática, seguindo 3 tipos de salmos diferentes, né? A gente começou com salmos de louvor. Semana passada a gente viu um salmo de lamento com o pastor Edward e hoje a gente vai dar continuidade com um salmo de adoração. E depois a gente volta tudo de novo, louvor, lamento, adoração. E a gente vai passando um tempinho aí, então, nesses tipos de salmos. Embora que a gente vai ver no salmo de hoje que às vezes eles misturem, né? Tenham um pouco de cada coisa. Salmo de número 3, então, irmãos, abra sua Bíblia no salmo de número 3 e vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e logo pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que essas palavras chegassem até nós, porque o Senhor nos deu a oportunidade de abri-la e meditar nessa noite acerca delas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque esse episódio na vida de Davi gerou esse salmo, Deus, fez com que ele confiasse mais no Senhor, fez com que ele entendesse que o Senhor era o seu escudo, o seu protetor, a sua glória. Pai, que nós possamos, enquanto igreja, Senhor, enquanto membros do teu corpo, Senhor, entendermos também, Deus, que as lutas, as nossas adversidades, todas as nossas crises, Senhor, elas precisam glorificar o teu nome, Senhor. Nós precisamos entender, Deus, que tudo aquilo que nós passamos tem um propósito debaixo do céu, Deus, por mais que não entendamos qual é ele, Pai. Nós precisamos confiar que a tua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. Precisamos confiar que o Senhor continua sendo bom. Precisamos confiar que o Senhor é sábio, que o Senhor não muda, que o Senhor é perfeito. Nos ajuda, Senhor, porque às vezes contemplamos textos como esse, Senhor, e vemos isso na vida do nosso irmão Davi, mas como é difícil quando é na nossa própria vida, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, que essa palavra, ela nos oriente e que ela nos anime, Pai. E nos mostre, Deus, uma nova maneira de adorar o teu nome. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, te agradecemos. Amém. Irmãos, faz pouco tempo, né, que a gente esteve vendo a vida de Davi. Ela aconteceu em 2 etapas, né? A gente viu o começo dela lá no primeiro livro de Samuel, mais ou menos lá no capítulo 16. A gente vê o momento onde Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé. E ali, no meio de tantas pessoas para escolher, ele, então, diz que o escolhido era Davi, porque Deus ele não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor atenta para o coração. E faz muito tempo, então, né, que isso aconteceu. E agora, aqui, nesse momento, a gente está acompanhando um momento da vida de Davi, que não faz tanto tempo assim, né, como o capítulo 16 do primeiro livro, que foi o capítulo 15 do segundo livro, esse momento onde Davi ele estava fugindo do seu filho Absalão. Só que, irmãos, percebam, lá, quando a gente estava no livro de Samuel, a gente estava em um gênero literário, né? A gente estava vendo a narrativa, nós estávamos vendo, através da ótica do narrador, o que é que estava acontecendo. Aqui, por outro lado, a gente está vendo da ótica
de Davi, o que ele estava sentindo. Então é diferente, né? Por mais que nós conheçamos e que nós tenhamos passado por esse momento tem pouco tempo, agora a gente está vendo a ótica de Davi, o que era que Davi sentiu, o que é que ele estava vivendo dentro de si mesmo quando ele escreve esse salmo. Eu sei que também que a gente já comentou, mas só fazendo um reforço, e até por isso que eu fiz questão de ler também, né, esse subtítulo nas nossas Bíblias, né, parece que é um subtítulo, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho, mas na verdade isso é o título, né, na Bíblia hebraica, na língua original, esse é o título desse salmo, tá? Essa parte em negrito é a parte que ficou da Sociedade Bíblica do Brasil, mas a parte em itálico está registrado exatamente, né, da forma que está. Não são muitos salmos, irmãos, que relatam as circunstâncias nos quais eles foram escritos. São apenas 14 salmos. Esse é o primeiro salmo que vai registrar. O episódio vai ser ligado a um episódio histórico. E todos esses 14 salmos que têm a circunstância histórica são salmos ligados a Davi. São salmos dentro da história de Davi, tá? Esse é o primeiro deles. E não é assim estranho isso acontecer, né, irmãos? Porque dos 150 também que a gente tem, 72 são salmos de Davi. É um número bem grande, né? Eu nunca tinha parado para pensar nesse número. É quase metade do saltério, né? São salmos escritos por Davi. Que muitos, a maioria deles, né? Nós não temos informações do momento em que ele escreveu, mas 14 deles a gente tem, e esse é um desses momentos. Ele estava fugindo do seu filho Absalão, e o texto, o autor de Samuel, deixa essa imagem muito gráfica, né? Quando ele coloca ali Davi chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras, descalço e com a cabeça coberta. Em um momento de muita dor, irmãos. Afinal de contas, os inimigos que ele está registrando aqui nesse salmo, né, numerosos que se levantam contra mim, como tem crescido o número dos meus adversários, estavam sendo encabeçados pelo seu filho Absalão. Isso era muito difícil, muito mesmo difícil para Davi. Mas ele apresenta a Deus o seu apelo. E ele é uma poesia, como toda poesia, ela não reflete os detalhes do evento que a gente tem lá em Samuel, né? Como eu falei, é outro gênero, a gente está diante de uma poesia, mas nessa poesia, Davi nos ensina que, assim como ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou inimigos, irmãos, nós também, como crentes em Cristo Jesus, vez ou outra, em algum momento da nossa vida, também vamos enfrentar alguma adversidade. Jesus, ele não deixou as regras do jogo em letras miúdas, né? Ele deixou muito claro: olha, se vocês forem fiéis, se vocês de fato proclamarem um evangelho genuíno, vão perseguir vocês. Não tem jeito. Eu estou sendo perseguido por quê? Afinal de contas. Não é isso? Então, se vocês também forem fiéis, e se vocês seguirem aquilo que eu estou fazendo, vocês também vão causar desconforto e muitas pessoas vão se levantar contra vocês. Agora, o que Davi fala, irmãos, é que mesmo que a nossa fé seja insultada, nós podemos encontrar confiança no plano de Deus para as nossas vidas. Veja que Davi, ele começa então o salmo, a primeira palavra do salmo, o endereçamento do salmo é ao Senhor da aliança. Yahvé, o grande eu sou, Senhor. Depois que ele se dirige a Deus, e aí quando eu comentei que esse salmo, ele tem esses 2 primeiros versículos, vão nos lembrar um salmo de lamento também, como nós vimos a semana passada. Davi vai explicar para Deus, né? Vai dizer para Deus por que é que ele está angustiado, por que é que ele está aflito. É porque o número dos adversários dele havia crescido. Estavam sendo numerosos aqueles que se rebelavam contra ele. Irmãos, é interessante, e eu procurei em algumas versões, pode ser que em alguma que eu não tenha procurado, né? São muitas as versões em português da Bíblia que
estão disponíveis, mas eu acho que eu devo ter procurado em umas 10 ou 12, viu? Para ver se algumas ela iria traduzir de forma diferente esse primeiro versículo, mas as que eu vi, pelo menos, estavam dessa forma, bem parecido com a NAA. Muitos são os que se levantam contra mim. Na nossa tradução, mim é um pronome pessoal oblíquo, né? É um pronome que vai falar da primeira pessoa. Só que na língua original, né, no hebraico, essa palavra, irmãos, é a palavra para alma, né? São muitos os que se levantam. Quando Davi está falando que muitos se levantam contra mim, ele está falando que a afronta desses inimigos é algo que ele entende, que ele sente na alma dele, sabe? No mais profundo do ser dele, Davi, ele se sente angustiado, ele se sente oprimido por esses inimigos que se levantam contra ele. E como eu falei, irmãos, não era fácil a situação de Davi. Além de ser encabeçados por Absalão, seu filho, eram gente de Davi, eram povo de Davi, né? Eram súditos leais de Davi, inclusive sendo esse o motivo pelo qual ele sai de Jerusalém também, né? A gente comentou isso quando a gente estava comentando o segundo livro de Samuel. Por amar o seu povo, Davi, então, ele decide abrir mão de Jerusalém, né? A fuga de Davi não é a fuga de um covarde, mas é a fuga de um rei amoroso. Tanto é, né, irmãos, que o Salmo acaba no versículo 8, falando do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Né? Veja como Davi, mesmo angustiado, mesmo enfrentando um problema pessoal, não esquece a sua função como líder do povo. Né? Não cessa de orar também a Deus pela bênção dele para o povo. Né? Davi, ele entende que os problemas, as lutas dele, não vão paralisar ele. Ele não vai simplesmente, eu estou passando por essa situação, vou ficar em casa deitado, com a janela fechada, com o celular no modo avião. O mundo está acontecendo, as coisas estão acontecendo. Davi entende isso, e ele clama a Deus, ele ora a Deus, e ele também não esquece do seu povo. Né? Davi, ele é alguém que nunca esquece do seu povo. Agora, irmãos, além disso tudo, né, é tão difícil para Davi o que está acontecendo por ser um problema familiar, por ser algo da sua própria família, mas um outro problema que Davi está enfrentando é que muitos dizem acerca dele, não há em Deus salvação para ele. Isso significa que a própria fé de Davi é atacada. O próprio fato de Davi confiar em Deus, o próprio fato de Davi se apresentar ao seu povo como rei ungido e escolhido por Deus, é posta em xeque aqui. Irmãos, quando Simei, lembra o que Simei estava fazendo quando Davi estava subindo? Simei estava amaldiçoando ele, né? Simei estava falando um monte de coisa para ele. E por que Simei fala isso? É porque Simei acreditava que Davi estava perdido, que não havia salvação para ele. Vocês acham que se Simei imaginasse, pelo menos imaginasse, que existia a possibilidade de Davi voltar ao trono, ele tinha falado um monte de besteira que ele falou? Claro que não. Tanto que quando Davi volta, ele vai lá pedir desculpa, né? Ele vai implorar pela sua vida. Porque ele não imaginava que Davi fosse voltar. Ele imaginava, Simei é a voz perfeita desse versículo 2. Não há em Deus salvação para ele. As pessoas olhavam para Davi e diziam, não há, esse daí está perdido, foi completamente abandonado por Deus. Deus não vai salvar ele. Era isso que Davi ouvia, irmãos. Foi isso que os companheiros de Daniel ouviram lá no capítulo 3. Nabucodonosor olha para eles e disseram bem assim, quem é o Deus que pode livrar vocês? Quem é o Deus que pode salvar vocês das minhas mãos? E a resposta que eles dão é fantástica, né, irmãos? Eles falam, olha, essa é uma pergunta cuja resposta não vale nem a pena debater. Não vale nem a pena. Porque se o nosso Deus quiser, Ele vai livrar. E se Ele não livrar, não é o fato de livrar ou não livrar que vai mudar o fato dele ser Deus. Não é nós. O que importa é que nós precisamos ser fiéis. O que importa é que nós precisamos nos manter fiéis a despeito do que dizem a nosso respeito, a despeito do que acham da gente. Sabe, Davi, ele ouviu isso e foi difícil para Davi. O salmista no Salmo 115 também ouve isso das nações, né?
o salmista fala lá no versículo 3, porque diziam as nações, onde está o Deus deles? Irmãos, nós vamos enfrentar situações assim. Nós vamos enfrentar momentos onde a nossa fé vai ser atacada, onde vão nos dizer, cadê o Deus dos crentes? Cadê o Deus de vocês? Onde está o seu Deus? Não há em Deus salvação para você. Mas Davi, ele conhecia um porém. Muito interessante como o versículo 3, ele emenda, né, o versículo 2. O versículo 2, ele fala que o que diziam a respeito dele. Não há em Deus salvação. Porém, Davi sabia quem era o seu Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. E agora o salmo muda, irmãos. Muda o tom de lamento do versículo 1 e 2. Agora muda para a adoração de Davi a esse Deus, que era o seu escudo, que era a sua glória, que exalta a cabeça dele. Irmãos, vejam, eu gosto muito de linguística, né, desses detalhes da língua, porque a língua, ela expressa muito do sentimento do povo. Veja, por exemplo, no caso dos pronomes mesmo, que eu já citei hoje os pronomes, né? No português, os pronomes, eles são quase que desnecessários, porque todos os verbos, eles são conjugados, né, em pessoa e em número, primeira, segunda, terceira, singular ou plural. Então, quando eu falo vou à igreja, eu não preciso usar o pronome eu, porque o verbo já fala que sou eu que estou falando, não é a primeira pessoa. Algumas línguas precisam, né, como o caso do inglês. Como não tem conjugação na maioria das pessoas, então sempre no inglês é necessário usar o pronome. O hebraico, ele é uma língua mais parecida com a língua portuguesa, no sentido de que os verbos são conjugados também em gênero, em alguns casos, né, em número e em pessoa. Então, toda vez que tem um pronome no hebraico, que o autor hebreu usa um pronome, ele está querendo transmitir alguma coisa, ele está querendo enfatizar alguma coisa. Então, veja, todo esse versículo 3 ele é recheado de pronomes, né? Porém, tu, Senhor, e depois os pronomes possessivos, és o meu escudo, minha glória e minha cabeça. Todos esses pronomes aqui no versículo 3, irmãos, querem deixar claro para a gente que Davi só é capaz de dizer isso porque Davi ele tem um relacionamento com esse Deus, sabe, irmãos? É algo muito pessoal. Davi não usaria esses pronomes se fosse com alguém que ele não desfrutasse de intimidade, se fosse se referindo a alguém com quem ele não tivesse um relacionamento próximo. Esses pronomes indicam o quanto Davi é próximo desse Deus. Ele considera Deus o seu escudo protetor, a sua glória, aquele que exalta a sua cabeça. A despeito de qualquer oposição, Davi sabia que a proteção de Deus era sólida, irmãos. Davi sabia que a proteção de Deus era sólida. É interessante no Salmo 91, como o salmista também expressa isso, né? Talvez Davi tenha escrito o Salmo 91. Não está escrito na Bíblia hebraica, mas é atribuído a ele na Septuaginta, né? O Salmo 91, como de Davi. E lá ele fala da ideia de Deus, né, como aquele que está com as suas penas, dando a ideia de conforto, mas como aquele que é a armadura, né? Pena é aquela coisa fofinha, né, quentinha, conforto. Mas a armadura é algo duro, né, irmãos? É algo assim, o metal ele é algo frio, né, algo rígido. E Deus é, ao mesmo tempo, essa proteção sólida de Davi e, ao mesmo tempo, é uma proteção que conforta Davi. Essa proteção conforta tanto que o travesseiro de Davi pode ser de pedra, irmão, mas ele dorme tranquilo. Ele dorme tranquilo. E ele só faz isso, irmãos, porque ele se relaciona com Deus. Eu vou dizer uma coisa. A gente nunca vai viver o que Davi viveu, nunca vai ter essa experiência, às vezes, de deitar nas nossas camas, nos nossos colchões de não sei que número aí, de 80, 70, travesseiro de pluma, disso ou daquilo, e dormir tranquilo, se nós não experimentarmos a paz de saber quem é o nosso Deus, de não experimentarmos a paz de sabermos que nós temos um escudo, uma glória,
alguém que exalta a nossa cabeça. O escudo talvez fosse a única defesa que Davi conseguia ver entre ele e Absalão. Talvez fosse a única defesa dele. Mas era a única defesa que ele precisava. Era tudo que ele precisava, irmãos. Romanos 8:31, Paulo fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem, irmãos. Se Deus é o nosso escudo, quem pode achar alguma brecha nesse escudo? Quem pode rachar esse escudo? Quem é que pode achar qualquer coisinha que vá fazer com que essa proteção, sendo Deus, irmãos, nos atinja? Nada, absolutamente nada é contra nós. Se Deus for, irmãos, de fato, a sua defesa, for a minha defesa, nós podemos desfrutar da confiança, adorar a Deus, mesmo em face da adversidade. Esse é o nosso objetivo, irmãos, adorar a Deus mesmo em face da adversidade. A glória de Davi é o Senhor. E isso nos faz lembrar também Romanos, quando Paulo fala que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Paulo ele entende tanto isso que ele fala, olha, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Davi sabia que a glória dele, aquilo que era resplandecente, aquilo que fazia Davi ser aquilo que fazia Davi ser especial, simplesmente não era nada que estava em Davi. Davi era esse vaso de barro que Paulo fala. Mas era porque a glória de Deus estava sobre Davi, é porque Deus era a glória de Davi. Foi Deus quem ungiu Davi, foi Deus quem separou ele de trás das malhadas, como ele vai falar em outro salmo. Era Deus que exaltava a cabeça de Davi, foi Deus que chamou ele, irmãos. Dentre todos os irmãos, eu acho bem interessante a nuance desse capítulo 16 de Samuel que eu já citei, porque Samuel diz que não vai se sentar, né, até que cheguem todos os filhos de Davi. Quando chega o primeiro deles, né, e Samuel acha que é ele, Deus disse, não é ele, vai passando todos os filhos e acabam-se os filhos. E aí Samuel fica sem entender, né? Deus não tinha dito que era nenhum deles. E aí ele pergunta, mas passaram todos mesmo? Estão todos aqui? Ele fala, não, né? Tem um mais moço que está ali no canto e tal, né? Pastoreando as ovelhas, ele fala, não nos sentaremos até que ele chegue. E quando Davi chega, parece que o próprio Samuel tinha cansado de esperar, né? Porque o texto fala que Samuel se levanta. E Deus fala para Samuel, se levante, Samuel, porque é esse o que eu ungi. É Deus, irmãos, é Deus que exaltou a cabeça de Davi. Foi Deus que deu a vitória no episódio do gigante. Foi Deus que deu vitória a Davi em todas as outros momentos, em todas as outras batalhas dele. Era Deus que exaltava a cabeça de Davi. Essa era a base do relacionamento de Deus. Só que diante desse futuro incerto que Davi estava experienciando, né, irmãos, diante de tudo isso, que Davi não sabia como seria o futuro dele, ele pôde construir a confiança dele à medida em que ele orava ao seu Deus, na medida em que ele falava com Deus. Veja o versículo 4, quando ele fala, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. É preciso clamar, irmãos, é preciso levantar a voz. Parece que é tão óbvio isso, né? Parece que é tão óbvio, mas não é óbvio coisíssima nenhuma, irmãos. Porque por aí se diz que todo mundo precisa de terapia, que todo mundo precisa disso, todo mundo precisa daquilo. Não se diz que todo mundo precisa de oração. Não se diz que todo mundo precisa reconhecer a Deus como Senhor absoluto de todas as coisas. Percebem? Como parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Como tudo que a gente ouve parece que destoa um pouco do que Davi está nos ensinando. No meio da situação, no meio da angústia, da dificuldade, do problema, da luta, ele levanta a voz a Deus, ele clama a Deus, irmãos. Quando Ana está lá sofrendo porque não tem um filho, ela clama a Deus com tal intensidade. Eu acho muito interessante que Eli acha que ela está embriagada, né? de tanta ansiedade, de tanta angústia que ela está, do tanto que ela derrama a sua alma perante Deus. E isso
até sem falar alto, né, sem gritar, né, mas é algo que Ana expressa ao seu Deus. Davi faz isso, e ele sabe que do seu santo monte, ele haveria de respondê-lo. E na história que nós conhecemos, né, lá em Samuel, fazendo uma retrospectiva, nós vimos o quão rápido isso aconteceu, né? Lembram de quão foi rápido o que aconteceu? Davi estava subindo, e aí quando ele sabe que Aitofel ia ser o conselheiro de Absalão, ele para e fala: Senhor, frustra o conselho de Aitofel. Frustra o conselho de Aitofel. Foi uma oração super concisa, super rápida, super objetiva, e é o que o texto nos diz, né, irmãos? Talvez ele tenha orado mais, mas a gente tem o que o texto, o que está relatado para a gente. E quando ele chega no alto, então, do monte que ele estava subindo, quem é que ele encontra? A resposta da oração dele. Ele encontra o Sai. E veja, irmãos, a resposta da oração de Davi é uma pessoa. Deus usa meios ordinários e a gente tem insistido nisso, irmãos. A gente fala muito, né? E, por um lado, nós somos acusados, né, de desprezar o sobrenatural, de parece que não crermos que Deus realiza milagres e opera. E não é verdade. Nós cremos, sim, que Deus pode operar. Sim, Ele é o mesmo, Ele não mudou, o poder dEle não diminuiu de forma nenhuma. Só que, irmãos, a bem da verdade é que o normal é Deus responder orações, é Deus agir nas nossas vidas usando meios ordinários, usando meios naturais, usando pessoas. Se nós estamos doentes, nós oramos para Deus. Deus, o Senhor pode curar, Deus abençoa que essa enfermidade cesse, mas nós vamos no médico, nós tomamos medicação. Você entende, irmãos, que Deus usa meios naturais para responder a oração. O Sai foi um meio natural que Deus usou para responder a oração de Davi quando ele clamou contra Aitofel. Davi, ele sabia que Deus responderia a sua oração. Ele tinha essa fé. E é por isso que a oração dele é atendida, né? Tiago diz que muitas vezes a nossa não é porque a gente ora sem fé. É diferente, né? A forma como muitas vezes a gente ora é a forma como Davi orou. Davi, ele ora acompanhado de fé e a oração dele, ela é, então, respondida. Se antes ele estava descrevendo, então, o perigo crescente ao redor dele, agora ele vai descrever como que ele está experimentando dessa paz. A paz de Davi é tão incrível, né, irmãos? E eu já falei, acho que eu estou naquela fase de pastor repetitivo já, né? Porque acho que eu já falei desse versículo 5 aqui do capítulo 3, que eu me lembre pelo menos umas 3 vezes. Então, pode ser que eu tenha falado 5 ou 6, né? Porque se eu me lembro só de 3, eu posso ter falado mais. Mas é porque é incrível mesmo, irmãos. Assim, do ponto de vista humano, não tem como a gente não ficar boquiaberto de alguém que está sendo perseguido pelo seu filho e deitar e pegar no sono, irmãos. Sabe? Não, para você não é não, assim, extraordinário. Porque para mim parece ser algo muito incrível. Davi pegar no sono, conseguir dormir, porque ele sabe que o Senhor o sustenta. Ele sabe que ele tinha um escudo, ele sabe que tinha alguém entre ele e Absalão que não ia permitir que nada acontecesse. Ele fala o quê para Simei quando ele está amaldiçoando? Deixe ele amaldiçoar. Não tem problema, porque se for de Deus, eu aceito. Se não for, Deus vai dar um jeito nisso. Deus, ele mesmo vai providenciar a vingança. Deus vai providenciar a recompensa que Simei merece. Sabe, irmãos, nós temos que entender que mesmo quando nós deitamos e pegamos no sono confiando que o Senhor nos sustenta, pode ter o versículo 6. Os milhares tomam posição contra ele de todos os lados. Parou para pensar isso? Que Davi dorme tranquilamente dorme e tal, porque sabia que Deus o sustenta. Mas quando ele acorda, o problema dele não sumiu. O problema dele não sumiu num passe de mágica. Milhares estavam tomando posição contra ele de todos os lados, né? Porque, inclusive, foi o conselho que o Sai deu para Absalão, né? Para ele reunir o maior número possível de pessoas, né? Enquanto Aitofel queria uma estratégia, né, mais rápida, pegar Davi desprevenido, o Sai disse para ele reunir o maior número de pessoas. E era isso que estava acontecendo. Quando Davi acorda, os problemas dele não haviam sumido, irmãos. Não haviam sumido. Mas o que ele nos diz
é um reforço à sua fé, né? Ele fala, não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim. Eu não tenho medo, simplesmente eu não tenho medo, eu não vou temer. A fé de Davi fica intacta. Na noite anterior, ele dorme, ele acorda, o problema está lá. Mas Davi fala, a situação não mudou, mas tem outra coisa que não mudou. O meu Deus, o meu escudo, a minha glória. Ele também não mudou. A situação pode não ter mudado, mas se Deus também não mudou, tudo bem. Se eu deitei, dormi tranquilo, sabendo que Deus era meu escudo, por que quando eu acordei agora e eu vi que a situação não mudou, eu vou duvidar, né? Eu vou desconfiar. Deus é o mesmo, ele não mudou, Davi sabia disso. E Davi também não muda a sua estratégia. A estratégia de Davi não foi clamar ao Senhor, a estratégia continua a mesma. Quando ele se levanta e ele vê os milhares tomando posição contra ele, o versículo 7, ele continua clamando, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Ele continua usando o pronome possessivo, né? Deus meu. Ele continua apelando para a posição privilegiada de filho. Ele continua clamando, Senhor, se levante nessa situação. Deus, me salva, me livra, Deus. E mais uma vez, mostrando como ele confiava que Deus iria fazer, ele fala, irmãos, como se Deus já tivesse feito, né? Ele fala, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Ele fala como se Deus já tivesse feito isso, embora não tivesse, Davi, ele já age como se a situação tivesse completamente resolvida. Ele experimentou auxílios no passado. Ele experimentou o auxílio de Deus contra os filisteus. Ele experimentou o auxílio de Deus contra Saul. Por que seria diferente agora no caso de Absalão? Ele sabe que Deus ele pode intervir de novo. E ele está confiante que Deus vai intervir de novo. Ele está confiante no resultado. Ele estava confiante que Deus estava providenciando uma libertação que o permitiria se livrar daquela situação difícil, que o permitiria ser livre daquele momento de aperto que Davi estava passando. Então, ele finaliza esse salmo, um salmo curto até, né, irmãos? Declarando, do Senhor é a salvação. Do Senhor, né? Essa preposição de aí, junto com o artigo o, ele indica a origem, né? Uma preposição de origem. A origem da salvação, a fonte da salvação é o Senhor. Do Senhor é a salvação. Jonas escreve isso também no livro dele. Ao Senhor pertence a salvação. Ele é o dono da salvação. Ele é o dono e ele a dá, ele a concede para quem ele quer. O Senhor, do Senhor é a salvação. E não apenas a ele pertence a salvação, né, mas essa palavra aqui, no hebraico, é a mesma palavra que deriva o nome de Jesus, né, a palavra Yeshua. Yahvé é salvação. O Senhor é salvação. Ele não contém salvação. Ele não apenas é a origem da salvação. Ele, irmãos, na pessoa do seu Filho Jesus, providencia a salvação, providencia a resposta que nós tanto ansiamos, que nós tanto buscamos. Isaías 53 fala que foi por causa das suas pisaduras que nós somos sarados, por causa do castigo que estava sobre ele, por tudo que ele passou, para que nós, irmãos, pudéssemos experimentar com ele desse livramento. Pudéssemos experimentar o livramento que muitas vezes, que talvez não vá acontecer nessa vida, né? Que também a gente tem que ter esse cuidado para não ser aqui determinista e nem ser assim, falando que Deus ele sempre vai salvar, sempre vai livrar e sempre vai mudar a nossa situação. Entendam, irmãos? Deus, ele promete, ele não promete uma vitória, né? Ele promete uma hipervitória. Ele promete que nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele promete isso, de fato. Só que ele não promete que ia ser nessa terra, né? Isso não tá escrito em lugar nenhum. Ele promete sim que ele iria nos preparar um lugar. Ele promete sim que aonde ele estiver, ali nós estaremos. E nesse lugar, para onde ele foi, está preparando o lugar, não haverá choro,
não haverá mais tristeza, porque as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele promete isso, de fato. Ele promete esse super livramento, mas nós devemos, irmãos, levantar um pouco os nossos olhos dessa terra. A nossa visão é muito, muito assim, limitada a essa terra, limitada à nossa situação. A nossa esperança, a nossa felicidade, ela é colocada muitas vezes se o nosso filho ele vai voltar para o Evangelho. A nossa situação, a nossa felicidade, às vezes a gente coloca a nossa expectativa toda em se o nosso casamento finalmente vai ser um casamento como a gente ouve falar por aí, né? Um casamento tranquilo. E muitas vezes a gente vai penar e padecer, irmãos, o tempo todo, mas assim como Davi fez quando ele acorda e a situação estava lá, Deus não muda. E nem a sua postura deve mudar. Continue clamando. Continue crendo que Deus é a salvação, que a Ele pertence o livramento, e Ele pode dar no momento em que Ele achar oportuno. Os inimigos haviam dito que não havia salvação para Deus. Os companheiros de Daniel, eles não foram soberbos e nem assim exaltados a ponto de dizer, não, com certeza Deus vai nos livrar. Eles criam que Deus poderia livrar, mas eles estavam tranquilos também se Deus não livrasse. A gente precisa estar mais tranquilo, irmãos, em quem Deus é, em saber que o que nos espera de fato, quando o tempo em que não iremos mais enfrentar problemas e adversidades, não é aqui nesse mundo, nesse lado da eternidade, mas sim quando nos encontrarmos com Ele no outro lado da eternidade. O Salmo 3, então, irmãos, nos ensina a adorar em meio à adversidade. E parece, as pessoas muitas vezes querem saber segredos, né? E qual é o segredo, pastor, de adorar em meio à adversidade? Irmãos, Davi conta que tem um segredo, sim. É um segredo que não é tão secreto assim, porque está escrito, né? Está aqui na palavra de Deus. O segredo que Davi tinha, e que foi com ele que eu comecei a exposição, é que ele se relacionava com Deus. Irmãos, isso é fato. Isso é fato. Olha, a gente que lida com pessoas mais próximo, né? Mais de perto, e que pergunta para ela, que está ansiosa, está isso, está aquilo, está passando por lutas, está passando por problemas, e está isso, está aquilo, a gente pergunta, tem orado? Aí o silêncio, né? O silêncio reina naquele momento. Tem lido a Bíblia? Silêncio. Sabe? Tem cantado louvores a Deus? Silêncio. Irmãos, não tem segredo, não tem segredo. Davi pode deitar e pegar no sono. Davi pode declarar que ele era o seu escudo, o seu protetor, a sua glória. Porque Davi se relacionava com esse Deus, irmãos. Porque Davi caminhava com ele, assim como caminharam Enoque, como caminhou Abraão, como caminhou Noé, como caminhou Moisés, como caminhou esse povo. Irmãos, Davi caminhava com Deus. Davi andava, Davi se relacionava com Deus. E por que Davi se relacionava com Deus? Ele confiava nele, ele confiava naquele que ele se relacionava, ele confiava que esse Deus, a quem ele conhecia, esse Deus que ele tinha tido tantas experiências pessoais, poderia responder e iria responder no tempo oportuno. Nós precisamos, irmãos, nos concentrar no caráter de Deus, e nós fazemos isso quando nós nos relacionamos com Ele. À medida que nós nos relacionamos com Ele, mais as características de Deus vão ficar vívidas, desenhadas assim, né? Impressas na nossa mente, e mais a gente vai ser capaz de confiar. A gente precisa lutar contra essa incredulidade. E essa incredulidade, muitas vezes, ela surge, ela brota porque a gente não se relaciona, simplesmente não se relaciona, ou tem uma mente muito, muito, muito esquecida, né? Deus livra você hoje. Eu já também conversei com pessoas assim, morta de ansiedade, morta assim, terrivelmente angustiada. E eu pensando, mas gente, o seu problema não é tão parecido com aquele que Deus livrou você a semana passada, o mês passado, o ano passado. Aí a pessoa, sim, mas agora é diferente. Eu digo, o que é diferente? É porque o problema de hoje é o problema de hoje, o de ontem foi o de ontem, né? Mas, irmãos, sabe, a gente precisa, de fato, caminhar mais de perto com esse Deus, precisa
se relacionar mais com Ele. E agindo assim, nós vamos conseguir desenvolver essa confiança e vamos ser capazes de adorar, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às tempestades da vida, como Davi fez. Vamos orar ao Senhor, pedir para Ele que nos ajude a fazer isso, que não é fácil, irmãos. Eu não disse que seria fácil, eu disse que é simples, eu disse que o segredo está revelado, mas eu não disse que era fácil, né? Não é fácil e não é nem por causa de Deus, não é nem por causa das situações. Não é fácil por causa de nós mesmos, viu, irmãos? Não culpe a situação. Não culpe a situação, porque a situação é tão grande que fez você desconfiar. Lembre da situação de Davi. Se você chegar e me dizer que a sua situação é pior do que a de Davi, aí eu vou chorar com você, a gente vai lamentar, porque a sua situação, então, realmente é muito ruim. Às vezes a nossa situação é tão mais simples, né? Mas o problema não está na situação, né? O problema está em nós mesmos. Vamos orar por nós mesmos, então. Que Deus nos ajude. Pai amado, Pai querido, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso escudo, Pai. Tu és, Senhor, o nosso protetor, Deus. Tu és torre forte, Pai. Para onde os justos correm e serão salvos, Pai. Tu és, Senhor, Deus eterno, Deus que nós vimos a semana retrasada, de eternidade a eternidade, o Senhor é. O Senhor sempre foi, o Senhor sempre será. No Senhor não há sombra de variação nenhuma. No Senhor não há mudança, no Senhor não há inconstância, mas em nós há inconstância, em nós há mudança, em nós, Senhor, há dúvida, há medo, há ansiedade, há desconfiança de quem o Senhor é. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a lidar com nós mesmos, Senhor. A falar como Davi no Salmo 42, digo a mim mesmo, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Deus, que nós possamos travar, Deus, esse duelo conosco mesmo, Deus, possamos olhar para nós mesmos e dizer, cale-se se você está duvidando, cale-se diante desse Deus que governa perfeitamente o universo. Deus, que as nossas almas, Pai, sejam aquietadas, Senhor, pelo nosso entendimento de quem Tu és. Pai, nos ajuda a viver perto do Senhor, nos ajuda a caminhar com o Senhor, nos ajuda a andar com o Senhor dia a dia, nos fortalece, Senhor, através da leitura da Tua palavra, nos edifica, Deus, através, Senhor, de sermões que assistamos, Senhor, através de músicas que nós entoamos ao Senhor, Pai. Oh Deus, que a nossa vida, Senhor, esteja diariamente no Teu altar, que nós alcemos a nossa voz ao Senhor e clamemos ao Senhor, apresentemos, Senhor, essas situações diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a adorar e a confiar em meio à adversidade. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos